Na aula de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre o sistema respiratório. A gente vai começar falando sobre respiração, os aspectos gerais, e aí aspectos gerais envolve também respiração, o sistema respiratório de outros animais e a respiração humana. A gente vai destacar bem porque o foco, né, da aula sobre respiração é entender como é que funciona o processo de respiração no ser humano. A gente sabe que todas as células do corpo humano, elas realizam respiração celular. E aí a gente tem que fazer uma distinção entre a respiração celular e a respiração, né, mecânica, que é onde a gente tem a participação dos órgãos do sistema respiratório. Então, quando a gente fala em respiração celular, a principal organela, a organela que é responsável pela respiração celular é a mitocôndria. E essas mitocôndrias, elas são elas que vão processar o oxigênio que o organismo capta e vai usar esse oxigênio para a produção de energia. Então, a respiração celular é ela quem garante a produção de energia no interior de nossas células e, consequentemente, em nosso corpo. Na imagem abaixo, aqui à esquerda, vocês estão vendo a imagem de uma mitocôndria, tá? Então ela tem exatamente esse formato. À esquerda, à direita, a gente tem um esqueminha que eu coloquei para a gente entender quais são os elementos, né, que participam aí da respiração celular. Claro que esse esqueminha está bastante simplificado. Se você realmente se aprofundar nesse assunto da respiração celular, você vai ver que envolve uma química bem maior do que os elementos que eu destaquei aqui. Tá? Então a gente tem a entrada de oxigênio dentro da célula. Como consequência da respiração celular, a gente tem produção de energia e, como resto da respiração celular, é eliminado o gás carbônico, que é o CO2, e a água. Tá? E essa água aí pode ter diversos destinos. Né? Pode ser eliminada do corpo, pode ser utilizado em outras funções. Então, para produzir energia, a gente necessita, né, a gente ser humano necessita do oxigênio. E aí excreta, joga fora como produto, né, da respiração celular, a água e o gás carbônico. A respiração ela permite que os seres vivos obtenham a energia química que está armazenada nos alimentos. Então, quando a gente se alimenta, o que vai ocorrer vai ser um processamento desse alimento para a obtenção de energia química. E o combustível para esse processamento é exatamente o oxigênio. Isso se a gente considerar que os seres aeróbios, tá? Então, a respiração intracelular pode ser aeróbia, que é quando tem a participação do oxigênio. Isso ocorre na maioria dos seres vivos, tá? Eles têm a respiração aeróbia. Mas também tem seres que fazem a respiração anaeróbia. E aí, anaeróbia é sem a participação de oxigênio. Vejam que, por exemplo, a bactéria causadora do tétano, ela é anaeróbia. Ela consegue, na verdade, ela só consegue sobreviver na ausência de oxigênio. Tanto é que quando a gente leva um corte e ele é superficial, a gente não pega tétano, porque a bactéria não consegue sobreviver nessa condição em que o corte ele foi raso e está em contato com o oxigênio. O oxigênio mata a bactéria. Então, a bactéria causadora do tétano é um exemplo de ser anaeróbio. Os animais podem apresentar diferentes tipos de respiração. A gente tem, por exemplo, a respiração cutânea, tá, que é através da pele, respiração branquial, através das brânquias, a traqueal, que é essa respiração mostrada aqui na imagem da direita, e a gente tem a respiração pulmonar, que é a respiração dos mamíferos, né? A respiração do ser humano e de vários outros animais. Coloquei aqui à esquerda a imagem do sapo boi indiano. O sapo ele é um ser bem peculiar em relação à respiração. Isso porque ele pode apresentar respiração cutânea, que é através da pele. Por isso que quando você joga sal nas costas do sapo, isso incomoda tanto e pode chegar a matar o indivíduo.
Então, essa respiração do sapo é cutânea, mas é uma respiração para complementar a respiração pulmonar. Então, o sapo também tem pulmão. Okay? Então, é um exemplo de ser que tem dois mecanismos de respiração. Podemos classificar a respiração como direta ou como indireta. Na respiração direta, não há intermediários. Nesse caso, quando a gente diz que não há intermediários, significa que o oxigênio ele não passa pelo sangue do organismo vivo para poder chegar até as células dos tecidos. Então, se a gente observar essa imagem da direita, tem um inseto, e esse inseto ele realiza a respiração traqueal. Do lado do corpo do inseto, vocês conseguem observar, está destacado pela seta azul, alguns furinhos. Esse furinho serve para a entrada de ar dentro do inseto. E aí essa entrada de ar vai levar o oxigênio e esse oxigênio vai ser distribuído diretamente para todas as células que formam o inseto. Já quando a gente tem um mecanismo de respiração indireta, tem esse intermediário, que neste caso, no caso do ser humano, é o sangue. O sangue, ele capta o oxigênio que vem do ar, e é o sangue quem transporta esse oxigênio até as células que formam os tecidos. Então, a diferença entre a respiração direta e a indireta é justamente essa, que a indireta tem o sangue como ponte para poder fazer a distribuição do oxigênio. Na imagem da esquerda, a gente observa aqui um alvéolo pulmonar, né, e um processo de respiração indireta, onde a gente tem o oxigênio aqui passando para o sangue, e aí só depois de passar para o sangue é que ele vai ser distribuído pelas células do organismo do indivíduo. Os peixes têm respiração branquial. E aí, quando a gente observa um peixe, a anatomia do peixe, dá para a gente ver do lado da cabeça do peixe as brânquias. Ele tem uma abertura que é chamada de opérculo, e aí a gente tem, dá para visualizar várias cerdazinhas, um tecido fino e bem sensível. Esses tecidos são as brânquias e servem justamente para que eles consigam captar o oxigênio. Um detalhe, as brânquias são especializadas em captar o oxigênio dentro da água. Então ela consegue tirar o oxigênio que está dissolvido na água. Se você tira o peixe da água, por mais que tenha oxigênio na atmosfera, o peixe não consegue captar esse oxigênio com as brânquias. Alguns peixes ósseos, e aí peixe ósseo é aquele peixe que tem espinhas, tá? Eles têm uma estrutura chamada de bexiga natatória. Essa bexiga natatória, a princípio, ela serve para manter o peixe flutuando. E aí o peixe economiza energia, ele vai precisar ficar nadando para ficar a uma determinada profundidade. Simplesmente ele enche essa bexiga natatória. Alguns peixes, como por exemplo esse peixe aqui da imagem da esquerda, que é popularmente chamado de saltador de lodo, ele tem a bexiga natatória ligada à faringe, de modo que ele consegue respirar o ar que está dentro dessa bexiga natatória. Esse peixe ele usa essa estratégia muitas vezes para fugir quando o ambiente torna-se incompatível com a vida. Então, por exemplo, se ele estiver numa lagoa e a lagoa estiver secando, ele consegue a autonomia de alguns metros ou até pode conseguir andar, né? Na verdade, ele vai se arrastando por alguns quilômetros até encontrar outra fonte de água. As aves e os mamíferos têm os sistemas respiratórios mais eficientes. E aí, quando eu digo que é mais eficiente, é porque eles conseguem sobreviver muito bem, né, em qualquer tipo de condição. Eles conseguem suprir a necessidade de um corpo mais complexo do que o corpo de outros animais. Então, nas aves a gente observa os sacos aéreos. Esses sacos aéreos são pequenas bolsas que funcionam como se fossem complementos da capacidade pulmonar. Esses sacos aéreos eles também permitem, ocupam espaço dentro da ave e permitem que ela fique mais leve.
No ser humano, o transporte de oxigênio ele é feito, como a gente já viu, através do sangue, mais especificamente através das células, de células especiais chamadas de hemácias. Então, a hemácia ela consegue captar o oxigênio e ela consegue carregar tanto o oxigênio quanto o gás carbônico. O gás carbônico em menor quantidade. A maior afinidade dela é realmente com o gás oxigênio. As hemácias elas têm uma cor avermelhada. Isso se dá por conta da hemoglobina. A hemoglobina, que tem ferro em sua constituição, ela confere essa cor avermelhada, a hemácia. E aí, como no sangue a gente tem muitas hemácias, o nosso sangue apresenta a cor vermelha. Mas não é assim em todos os indivíduos. A gente tem, por exemplo, muitos artrópodes, as lulas, os polvos, com sangue azul. Isso ocorre porque esses animais eles não têm a hemoglobina. O pigmento que eles carregam no sangue é outro. E esse pigmento ele confere a cor azulada. As sanguessugas, por exemplo, têm um outro tipo de pigmento que dá a característica de cor verde ao sangue delas. Então, existem diversos pigmentos, né, que podem conferir cores bem diferentes nos diversos animais.